Muito bem, você já viu lá no artigo T2T que nós temos muita coisa sobre o que é um DW, né, ou um armazém de dados. Aqui na Wikipédia nós também temos alguma coisa que fala sobre isso. Olha, um armazém de dados ou um depósito de dados é utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em bancos de dados, de forma consolidada. O desenho da base de dados favorece os relatórios, a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão. Esse é o principal objetivo de um DW, tá? O DW possibilita a análise de grandes volumes de dados coletados dos sistemas transacionais, OLTP. Então, controle de estoque, folha de pagamento, o ERP em si. As tabelas são organizadas nesse formato, no formato OLTP. São tabelas que estão relacionadas umas com as outras, nós fazemos o máximo para que não haja redundância, né? Então, se eu tenho uma tabela de pedido, eu não coloco o nome do produto na tabela de pedido, na tabela de detalhe do pedido. Eu coloco apenas o ID do produto, que vai estar, essa tabela de pedido, no caso, vai estar vinculada à tabela produto, né? Então, se eu quero saber o valor desse produto, valor não, porque o valor a gente pode armazenar o valor no pedido. Mas eu quero saber o nome do produto, eu faço um join entre a tabela de pedido, a tabela produto, daí eu pego o nome do produto lá na tabela produto, né? E isso é assim, dessa forma, que é organizado um banco de dados transacional, né? Eu não quero redundância, ok? Eu quero que as tabelas estejam relacionadas sem redundância. Já quando eu vou partir para um armazém de dados, partir para a tomada de decisão, né, partir para a pesquisa no banco de dados no nível gerencial, aí eu preciso que as tabelas estejam nesse formato aqui, ó, no formato analítico, tá? Neste caso, eu crio tabelas que não se relacionam. As tabelas elas podem ter algum tipo de relacionamento, mas eu não vou vincular uma tabela a outra. Eu não vou me preocupar, por exemplo, com isso que eu mencionei nesse exemplo, de ter o nome do produto na tabela de pedido, tá? Não vou me preocupar com isso. Eu quero uma massa de dados, para que em cima dessa massa de dados eu possa extrair uma informação dali, tá? Essa extração da informação eu vou conseguir com os algoritmos, ok? Então, primeiro eu monto meu banco de dados, OLAP, jogo as minhas tabelas lá, a massa de dados, tá? Em cima dessa massa de dados, eu trabalho com os meus algoritmos. Às vezes, eu vou montar essa massa de dados com base no algoritmo, porque existem algoritmos que precisam que o banco de dados ou que a tabela esteja em determinado formato, dependendo do conceito desse algoritmo, né? Tem algoritmo que é assim, ó, eu preciso ter um campo principal onde esse campo vai estar relacionado com outros dois campos para a tomada de uma decisão. Aí você, então deixa eu criar uma tabela nesse formato. Aí você vai criar uma tabela nesse formato, popula essa tabela com base em várias outras tabelas, tá? OLAP, com várias outras tabelas OLTP, tá? E essa tabela OLAP você vai jogar, vai aplicar o algoritmo em cima dela, para daí você ter a resposta e aí vem a tomada de decisão em cima dessa resposta, tá bom? Então é isso. Tudo isso é BI, tudo isso é Business Intelligence, né? Você cria lá o seu armazém de dados, depois, em cima desse armazém de dados, você aplica os algoritmos, tá? E aqui vem os vários conceitos, né? Esses conceitos também estão lá naquele artigo T2TI, tá? Se não tem tudo lá, dá uma olhada aqui. Se não tem aqui, pesquise um pouco mais. Existem livros sobre isso, teses de mestrado, de doutorado, enfim. O material é extenso, tem muita coisa sobre isso aqui, tá? Aqui também fala um pouquinho sobre data mining. Data mining ou mineração de dados é o processo de descoberta de padrões existentes em grandes massas de dados. Apesar de existirem ferramentas que ajudam na execução do processo, o data mining não tem automatização simples. Muito discute-se até factível e precisa ser conduzido por uma pessoa, preferencialmente em formação em estatística ou áreas afins. Então, o data mining é o processo, né, de você minerar esses dados. Aquilo que eu mencionei anteriormente. Se você tem um algoritmo para que ele decida se o feijão deve ser vendido com a banana, você vai primeiramente olhar para o seu banco de dados OLTP. Então você vê, peraí, esse banco de dados aqui tem a tabela produto, tem a tabela unidade, tem a tabela fornecedor, que provavelmente vai ser importante entrar aqui nesse algoritmo. Daí você decide que essas três tabelas são importantes. Você minera os dados de alguns campos dessa tabela, né? Na tabela produto, será que o campo valor do ICMS é importante? Não. Para essa tomada de decisão, esse campo não é importante. Então, ele já fica fora da tabela OLAP que você vai criar, tá? Então você está minerando os dados, né? Por isso que ele menciona aqui, ó, que
Não é um processo de automatização simples, e muitos discutem se é factível automatizar isso daí, e precisa ser conduzido por uma pessoa, tá? Então é você essa pessoa, ou então uma pessoa que conhece de banco de dados, tá? E preferencialmente está na área de estatística, porque a pessoa que estuda estatística ela já conhece os algoritmos. Os algoritmos que existem, muitos deles vêm dos conceitos que são estudados na área da estatística, tá? Então é isso, mencionando novamente, né, se você se interessa por esse tema, é muito importante que você leia livros, tá? Que você pesquise bastante na internet. Talvez não precise nem chegar ao ponto de ler livros sobre isso, porque na internet tem muita informação legal, né? Tem muitos artigos, tem muito trabalho científico em cima disso daí, tá? Então, dá uma pesquisada, né, se aprofunde no tema, ok? De repente não faça nem isso agora, dá uma olhada no treinamento primeiro, né, e se despertar isso daí em você, algo que você pode criar para o mercado, ou algo que você pode desenvolver para aquele seu cliente que está precisando disso, de uma tomada de decisão, de um algoritmo importante, um algoritmo interessante nesse sentido, ou se despertar uma ideia para você colocar na sua aplicação, aí sim você se aprofunda um pouco mais para compreender, né, para consolidar os conceitos na sua mente e depois parte para a implementação.